passando aqui para fazer uma indicação de um livro. Essa é a melhor indicação de todas, Arafat, o Irredutível, de Amos Kapeliuak, não sei como se diz, mas é uma biografia fantástica, sem contar que é a única biografia autorizada de Arafat e a única com tradução em português. Antes de falar do livro, do Arafat em si, eu queria dar uma atenção só para isso aqui, ó. Prefácio escrito por Nelson Mandela. Esse prefácio é muito foda, porque aqui, embora a minha não tenha, o meu não está, o meu caiu, que já está bem velhinho, o Nelson Mandela ele faz muitas referências de como o apartheid sionista na Palestina pode ser comparado com o apartheid na África do Sul. Ele cita também que a África do Sul não será livre plenamente enquanto houver um apartheid na Palestina. Então é um prefácio, só o prefácio em si ele já é riquíssimo, já vale super a pena ir atrás desse livro. Mas vamos lá. Então, o livro, ele narra, obviamente, desde um pouquinho antes do nascimento do Arafat até os seus últimos dias. Aqui já começa com uma pedrada muito grande, porque as fontes diversas acusam de que Arafat nasceu no Cairo, no Egito, o que é mais uma mentira para deturpar toda a narrativa, tirar a legitimidade do Arafat como líder palestino. Aqui ele fala, conta, dá endereços, que Arafat nasceu realmente em Jerusalém e viveu em Jerusalém os seus primeiros anos da infância e depois realmente mudou para o Egito, para o Cairo, mas já em outras condições. Então ele já derruba essa mentira sionista. Aqui eu vou trazer uma curiosidade. Arafat, atualmente, o corpo do Arafat, ele está enterrado sob um espelho d'água na Múcata, onde era o seu quartel-general, que foi bombardeado na segunda intifada, e ele ficou trancado lá muito tempo. E para quem for na Palestina, vale super a visita a Múcata também. E ele está justamente sobre esse espelho d'água, porque como era desejo do Arafat, após a sua morte, seu corpo ser enterrado em Jerusalém, a cidade que ele nasceu. Fizeram um mausoléu para o Arafat sobre esse espelho para que quando a Palestina ser liberta e, enfim, os palestinos tiverem o seu Estado livre, independente, soberano, para que possam enterrar Arafat onde era o seu local de desejo. Falando sobre o livro em si, esse livro é fantástico, porque o autor, além de vir com uma carga gigantesca, uma bagagem frenética de fontes documentais, documentos, história, matéria, entrevista, ele traz muitas narrações, muitas transcrições sobre falas de Arafat, sobre discursos, sobre brigas, sobre ligações no telefone. É muito completo esse livro e vale super a pena ler e reler e ler e ter ele na cabeceira para sempre que, principalmente a galera que escreve, que está pesquisando, que está estudando, ter ele na cabeceira ali para sempre recorrer a ele e ver qual o ponto de vista. O livro, ele narra, vamos lá, desde a fundação do Fatah, da OLP, aí ele passa, como Arafat passou, por vários países do Oriente Médio ali com os fedaíns. Ele fala sobre a Jordânia, sobre a Síria, sobre o Líbano, sobre o Iraque, sobre o Irã. É muito rico. É um livro que, assim, você lê essa biografia, você passa por todo o Oriente Médio, por toda a história do Oriente Médio do século XX. E é muito fantástico e mostra também que a amizade, a cumplicidade dos Estados Unidos não é de hoje. Quem acha que esse livro é só uma propaganda sobre um mito, sobre... Não é. Ele conta muito também sobre as desavenças de Arafat com outros líderes, principalmente líderes árabes. Ele fala também sobre erros e acertos de Arafat, erros políticos, militares, estratégicos. Então ele fala sobre os erros e os acertos. Ele não é uma propaganda que você vai ler e vai achar, nossa, não. Ele traz os pontos positivos e os pontos negativos, porque Arafat era um ser humano suscetível a erros, como todos nós. Então é um livro que passa por tudo isso. O que chama muito a atenção desse livro em especial é quando ele cita os acordos de Oslo, Oslo I e Oslo II. Esse livro, ele derruba mais um mito gigantesco, e aí eu vou falar por que ele derruba. Muito se fala
sobre os acordos de Oslo, certo ou errado, enfim, não é a pauta aqui deste livro. O que ele aborda é o por trás de como aconteceu os acordos de Oslo. Até tem um filme que chama Oslo, que fala sobre isso. Mas esse livro ele quebra um mito de que os americanos participaram do acordo. Não, os americanos não participaram. Eles tentaram uma outra estratégia que não deu certo. Não vou entrar em detalhes para não estragar o livro. Mas se você chegar a ler esse livro, presta atenção no período Oslo I, Oslo II. Porém, acusariam de que o que está escrito sobre o acordo de Oslo nesse livro ser mentira. Afinal, várias outras biografias ou historiografias sobre a Palestina, sobre Israel, falam sobre o período de Oslo de uma outra maneira. Só que, lembrando que os acordos de Oslo foi assinado por Yasser Arafat e o primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin e Shimon Peres. E na biografia do Yitzhak Rabin, após ele ser assassinado em um evento comemorando a paz entre palestinos e israelenses, assassinado por um israelense ortodoxo, ele narra a mesma versão que o livro do Arafat, que é esse livro aqui, Yitzhak Rabin, O Soldado da Paz. Então, assim, podem vir vozes gritando que não, mas sim, os acordos, as conversações, a relação de Yitzhak Rabin e Yasser Arafat entre palestinos, entre a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, e o governo sionista, tá aqui. As duas versões. E elas batem entre si, diferente de todas as outras de pessoas que não estavam envolvidos no acordo. Mas não fica por aí. Esse livro ele fala também sobre a Guerra dos 6 Dias, sobre o período do Yom Kippur, sobre o massacre dos campos de refugiados de Sabra e Shatila no Líbano. Ele fala sobre a perseguição em Tunis, em Argel, em Beirute, em Amman. Enfim, o livro é tão completo e fantástico quanto a própria história do Arafat. Outra coisa que esse livro dialoga muito bem é porque existem várias correntes ideológicas, políticas e militares dentro do guarda-chuva da OLP. Principalmente, aqui fala principalmente sobre o Fatah, o partido do Arafat, fala sobre a Frente para a Libertação da Palestina, o Partido Comunista, que atualmente o seu líder, Ahmad Sadat, que está preso há não sei quantos, acho que mais de 12, 13 anos, e fala muito sobre a relação da OLP com esses outros partidos. Fala pouco sobre o Hamas, porque o Hamas ele veio surgindo depois, no final da década de 80, ali na Intifada. Então ele não aborda tanto, mas ele aborda e fala sobre os principais líderes. Ahmed Yassin. Então, seja você contra, a favor, Arafat, Fatah, se você é Fatah, se você é Hamas, se você é FPLP, não importa. É a história. E todos esses grupos, todos esses partidos, um dia ou estiveram ou ainda estão sob o guarda-chuva da OLP. E quem coordenou a OLP, quem foi à frente da OLP todas essas décadas e esteve à frente da luta, tanto armada quanto política, foi Arafat. Então não tem como você passar por esse livro, não tem como você negligenciar a história de Yasser Arafat. Aí, gente, só pra gente finalizar aqui, vou ter que dar uma notícia ruim. Infelizmente, a última vez que esse livro foi impresso pela editora Planeta foi em 2004, ou seja, já tem 20 anos que não imprimem esse livro, essa pérola. Eu ganhei de um amigo palestino, quem quiser conhecer o trabalho dele aí também, a Banca do Gringo, aí no Instagram. Ele tem bastante conteúdo sobre Oriente Médio, sobre Palestina. Por ser palestino, conhece muito autores, vai indicar bastante coisa legal. Então visita a página dele lá. Mas esse ele me deu, então vocês não vão achar com ele, tá? Eu vou deixar um link aí, quem quiser
correr atrás e procurar, o link fica aí. Se quiser, vou te dizer, para os meus padrões é um livro caro. Eu agradeço por ter ganhado, mas, cara, vale cada centavo nesse livro e é pouco. Então fica a dica aí, ó. Já tem 20 anos que não imprimem esse livro. Fica a dica para as editoras aí. Quem sabe fazer uma reimpressão do Arafat o Irredutível. Nós precisamos dele.